Homem, você que é pai de família. Mulher, você que é mãe de família. Ou você que não é mãe nem pai, mas é esposo ou esposa. Presta atenção. O pecado que você comete respinga em toda a sua casa. O pecado que você comete respinga em toda a sua casa. O pecado é o maior egoísmo do mundo. Porque quem peca só peca pensando nele. Naquele dia o Diogo estava pensando em quem? Na carne dele. Então a gente tem que entender isso. Então nessa noite eu quero falar a respeito dos derrotados. E todo mundo que está aqui nessa noite já foi derrotado um dia. E eu vou te provar. Quem aqui já foi reprovado na habilitação? Não passou de primeira. Quem aqui já foi reprovado em vestibular? Quem aqui já começou um comérciozinho, começou a vender alguma coisa e não deu certo? Quem aqui já teve um relacionamento, o relacionamento não foi para frente? Todo mundo que está aqui nessa noite, em alguma área, foi derrotado. É um fato. O time já caiu para a segunda divisão. Você disputou um campeonato na sua escola, você perdeu. Você tinha um ministério, um chamado e o negócio não andou. Fato é que todos nós que estamos aqui, todos, não tem nenhum, e eu não conheço a particularidade da sua vida toda, mas não tem ninguém aqui que um dia não foi derrotado. Todos nós. Todos nós. Agora há uma diferença entre quem foi derrotado e quem é derrotado. Há uma diferença em quem foi derrotado e quem é derrotado. Então, nessa noite, nós temos aqui pessoas que já foram derrotadas, mas em nome de Jesus, nós não temos aqui derrotados. Pior que tem, viu, Sandrinho? Eles não dão amém, senão eles aceitam. Eu vou falar de novo. Nessa noite, nós temos aqui pessoas que já foram derrotadas, mas nessa noite nós não temos aqui derrotados, que está no estado de derrota e que continua no estado de derrota. Ah, agora você entendeu. É porque eu não pus legenda. Pega a sua Bíblia, então, abra comigo em Josué 8. O tema dessa mensagem é: não desanime em meio às derrotas. Não desanime em meio às derrotas. Eu sei que vocês não gostam de fazer isso, mas todo pregador gosta de mandar fazer. Vira para o lado e fala assim: não desanime em meio às derrotas. Agora vocês podem pegar a Bíblia e ficar de pé. É forte, viu, irmãos? Josué capítulo 8, a partir do verso número 1. Eu estou com a NVI. E vai dizer assim: e disse o Senhor a Josué. O que ele mandou dizer para Josué? Na minha versão está assim: não tenha medo, não se desanime. Fala comigo assim: não tenha medo, não desamine. Ó, esse nome aí mesmo. Desanime. É o trava-língua. Leve todo o exército com você e avance contra Ai, a cidade. Eu entregarei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Quem foi que mandou falar isso? Deus. Começa assim, ó. E disse o Senhor a Josué. Verso 2. Você fará com Ai e o seu rei o que fez com Jericó e o seu rei. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite. Com a seguinte ordem: atenção, prepare uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela. Fiquem todos alerta. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade.
quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, fugiremos deles. Fala comigo assim, fugiremos deles. Depois você vai pegar essa chave aí. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão, estão fugindo de nós, como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará em suas mãos. Vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará em suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou. Atente bem, atente bem, atente bem, atente bem para as minhas instruções. Então Josué os enviou. Eles foram ficar de emboscada entre Betel e Ai. A oeste de Ai, Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens, e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram, aproximaram-se da cidade pela frente e armaram acampamento ao norte de Ai, onde o vale os separa da cidade. Josué pôs de emboscada cerca de 5.000 homens entre Betel e Ai, a oeste da cidade. Os que estavam no acampamento ao norte da cidade e os que estavam na emboscada a oeste tomaram posição naquela noite. Josué foi ao vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todos os homens da cidade se apressaram, levantaram-se logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local de onde se avista a Arabá. Ele não sabia da emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel deixaram-se perseguir por eles e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade. Nem um só homem ficou em Ai e em Betel. Todos foram atrás de Israel, deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição a Israel. Presta atenção no 18 agora, hein? É forte isso daí. Disse então o Senhor Josué, estenda a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade. Josué estendeu a lança em direção de Ai. E assim que o fez, os homens da emboscada saíram correndo da sua posição. Entraram na cidade, tomaram-na e depressa a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Vendo Josué e todo Israel que os homens da emboscada não tinham tomado a cidade e que desta subia fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar com eles, de modo que foram cercados, tendo os israelitas dos dois lados. Então os israelitas os mataram, sem deixar sobreviventes nem fugitivos. Mas prenderam vivo o rei de Ai e levaram a Josué. Israel terminou de matar os habitantes de Ai no campo e no deserto, onde tinham os perseguido. Eles morreram ao fio da espada. Depois disso, todos os israelitas voltaram à cidade de Ai e mataram os que lá haviam ficado. 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população de Ai, pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Mas Israel se apossou dos animais, dos despojos daquela cidade, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Josué. Assim Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirasse o corpo da árvore e que atirassem à entrada da cidade. E sobre ele ergueu um grande monte de pedras que perdura até hoje. Então Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, ao Deus de Israel.
Senhor Jesus. Que palavra, Pai. Fala conosco agora, Senhor Deus, de uma forma muito poderosa. E que todo espírito de derrota seja arrancado, tirado da nossa história, da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu sei que o texto é longo e talvez você não entendeu. Essa cidade de Ai era uma cidade pequena e ela estava no caminho do povo de Israel para chegar na terra prometida. Quando eles acabam de tomar Jericó, eles chegam nessa cidade. Josué então manda os espias ir lá. O Josué ele tinha essa estratégia de guerra. Vigia e traz relatório. Os israelitas falaram assim, ó, não precisa mandar muita gente lá não. 3.000 homens nossos, ainda vai sobrar. Josué então libera. Pode ir lá e fazer o que tem que fazer. Só que quando chegaram lá, o povo de Israel sofreu. Perderam, não sei se foi 32 ou 36 soldados. Josué então fica assim furioso e perguntando, Senhor, por que o Senhor mandou a gente atravessar o Jordão? Por que nós não ficamos do lado de lá mesmo? Se é para poder perder, ser envergonhado e ser humilhado, que nós ficássemos lá. Uma conversa bem parecida com quem? Com aquela turma que saiu do Egito e falou para Moisés, será que lá no Egito não tinha cemitério para nós? Veio trazer a gente para ser enterrado aqui nesse deserto? Olha como que se repete. Então, Josué, ele ora a Deus e Deus fala assim, há pecado no meio do povo de Israel. A Silvia falou aqui. Deus foi então revelar, mostrar que há pecado. E eu gosto muito de Deus, irmãos, que todas as vezes que a gente ora aqui na igreja, pedindo Deus para revelar, Deus revela. Aí eu tenho dois sentimentos, eu mais Andréia. Um sentimento de alegria, que Deus está mostrando aonde está o pecado para a gente tratar. E o segundo é que a gente tem que tratar. A gente tem que chegar perto da pessoa, confrontar ela, ela tem que confessar, e a gente faz com amor. Quando eu falei que eu fui duro com o Diogo, é porque nós temos ali 2 médicos que sabem, cada tipo de enfermidade é um tipo de remédio. Então, dependendo da enfermidade, o remédio é mais amargo. Mas fato é que a gente tem amor. Meu amigão me chama de pai. E aí, então, o que aconteceu? Deus falou assim, ó, pega esse Acã, leva ele para fora da cidade, chama a mulher dele, os filhos, e mata todo mundo. Terrível, irmãos. Terrível. E aí, agora, então, um povo derrotado, com a autoestima baixa, ou com a baixa estima alta, está diante do mesmo desafio. Mas agora Deus vai pegar um povo derrotado, um povo desacreditado, e vai mostrar para eles o que é necessário fazer para ser uma pessoa vitoriosa. É por isso que eu disse para você, não desiste, porque nós vamos vencer as nossas lutas. E eu tenho aqui nessa noite alguns recém-convertidos, que batizou da última vez. Está ali o Riva, está ali o Rômulo, algumas outras pessoas. Agi da outra turma. Eu quero dizer algo para vocês, talvez eu não falei na aula de batismo, nem o presbítero Ziel. Existe uma falsa impressão que quando a gente se converte, que a gente se batiza, que a gente agora é de Jesus, que o negócio vai ser só maravilha. Tem muita gente pensando assim, não, eu agora sou de Jesus e é só maravilha. Irmãos, Jesus, o nosso Salvador, ele deixou um texto que nós temos que lembrar dele todos os dias. Pega a sua Bíblia aí e abra comigo em João 16. João 16, 33. Quem tem marca-texto, tem uma canetinha, dá uma grifada nesse texto aí. Ô Ziel, liga essa luz também daqui, para o pessoal enxergar melhor. Isso. Olha o que está escrito aí. João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. É em Jesus, não é no mundo nem nas coisas do mundo. Neste mundo vocês terão aflições,
Aqui não deixa um negócio vago. Aqui é uma afirmação, está no imperativo. No mundo vocês terão aflições. Só que Jesus, ele traz a palavra de desafio, mas também traz a palavra de bom ânimo. O que ele diz aí? Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Se nós estamos em Cristo, nós vamos vencer também. Irmãos, quem estava com esperança de hoje chegou e não teve nada de novo. E nós vamos romper a nossa vida. Nós vamos romper a nossa vida. Quem leva o alimento para a nossa casa não é homem, não é partido político, é o nosso Deus. Quem vai continuar sustentando a obra dele é Ele, o próprio Deus. Então, irmãos, não esquenta a cabeça com isso, não. A tristeza chegou, eu também fiquei triste, fiquei desapontado, mas nós temos que começar a olhar para frente. O comércio tem que começar a movimentar. Nós temos que parar agora de ficar esperando o que não vai acontecer. O homem não está morto, está vivo, ele não está no Sírio-Libanês, ele está lá em Brasília, já fez um monte de reunião hoje e vai acontecer. Mas nós temos que olhar para frente. Olhar para frente. Então, nós temos que ter um negócio no nosso coração. E eu mais André, nós temos um negócio com nós. Quando está muito gostoso, eu falo assim, então tem errado. Tem alguma coisa errada, daqui a pouco vai começar. É porque é assim, irmãos. Nós vamos ter dias de glória, de viagens bacanas, de comer em restaurante bom, de trocar de carro, comprar uma casa, chegar um menino, ser promovido. Nós teremos dias de glória, dia que Deus vai usar, mas nós vamos ter dias também do choro, dia das lágrimas. Nós não podemos criar uma ilusão que nós vamos ter só vitória, 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 vitória. Porque o mesmo Cristo que escreveu isso aqui, ele foi chicoteado, ele foi humilhado, cusparado, mas ele triunfou. Então, nessa noite, à luz da palavra de Deus, eu quero te dar aqui algumas chaves para a gente entender como que um derrotado se torna um vencedor. E a primeira coisa que o texto vai me ensinar aí, vai ensinar você, está logo no verso número 1. Recordar as promessas de Deus ou relembrar o que Deus já me disse. Todo vencedor, ele precisa constantemente recordar as promessas de Deus na vida dele e relembrar o que Deus disse. Porque Deus já entregou uma palavra para você, sim ou não? Misericórdia. A frequência está ruim aqui hoje. Quem aqui nessa noite nunca recebeu uma palavra de Deus? Nunca recebeu uma promessa? Então você vai ter que dar um amém agora. Nós precisamos recordar as promessas de Deus e aquilo que Ele já nos disse. Amém. Olha o que Deus faz com Josué aqui. Verso 1. E disse o Senhor a Josué o quê? E não desanime. Foi a primeira vez que Deus falou isso para Josué? Falou com ele quando? Quando ele estava sendo promovido. Vamos voltar lá no 1. Josué 1. E olha que as palavras são as mesmas. Vá comigo em Josué 1. Olha se Deus não está relembrando ele. Se Deus não está trazendo à memória dele aquilo que ele tinha dito um dia. Josué 1, verso 5. Quem pode ler para mim aí? Segura aí. Ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. A promessa está até o dia que ele morrer. Sim ou não? Sim. O nosso problema é que a gente acha que a promessa é só para hoje. A promessa que existe na minha vida e na sua vida vai se cumprir até o dia de Cristo Jesus. A Bíblia fala isso. Até o dia de Cristo Jesus. Vamos continuar lendo o texto. Verso 6. Aí para você ver.
seja forte e corajoso. O que Deus falou com ele no verso 1 do 8? E disse o Senhor Josué, não tenha medo, não desanime. Continua, Ló. No 6. Lê para mim só a parte A do 7. Olha Deus reafirmando. Ele falou no 5, falou no 6, falou no 7. Agora vai no 9, Ló, para mim. Segura. Foi um pedido ou foi uma ordem? Foi um pedido ou foi uma ordem? Foi um pedido ou foi uma ordem? E qual foi a ordem? Ah, pelo amor de Deus. Irmãos, que dia que Deus deu um decreto que ele não cumpriu? Que dia que Deus lançou uma palavra que ele não foi com a palavra dele? Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Josué não ouviu um pedido, não. Josué ouviu uma ordem. Mas agora Deus tem que fazer o quê? Tem que relembrar. E aí, quando eu estou meio jururu, pensando que acabou, que nem Josué, com as orações meio esquisitas, por que o Senhor me trouxe até aqui agora? Parece que o negócio acabou. Aí começa a vir na minha lembrança. Opa, tem promessa disso. Tem promessa daquilo. O Senhor falou que ia fazer isso. O Senhor falou que ia fazer aquilo. Deixa eu falar algo para vocês aqui. São essas promessas, essa ordem do Senhor. Seja forte e corajoso, que não vai me fazer parar e nem te fazer parar. Aleluia! Pega a sua Bíblia aí e abra para mim. Judite. Não? Lamentações 3. A Lu gosta de ficar rindo, né, Lu? O dia que apareceu com a Bíblia católica, que abriu, falou assim, agora você vai ter que ler. Aí eu estou enrolado, viu, missionário? Lamentações 3. Tem lamentação na sua Bíblia, eu acho que você nunca leu. Tem gente que está lá na frente, tem outro que está lá atrás. Vai no índice que você acha rapidinho. Olha o que o autor de Lamentações fala para mim e fala para você. Lamentações 3, verso 21. Eu queria que 3 irmãos diferentes lessem. Um lesse para mim o 21, com voz poderosa. Outro lesse o 22. E uma irmã lesse para mim o 23. Eu acho que vocês não leram em português, não. Eu vou ler para vocês, devagar e pondo legenda. Quero trazer à memória o que pode me dar. O que pode me dar? Está mandando lembrar de coisa ruim? Está mandando lembrar de derrota? Está mandando eu lembrar daquilo que me dá esperança. Ah, mas a esperança ali vai demorar. Vamos ver se vai demorar? O que está escrito aí no verso de número 22? As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Agora, como é que acontece elas? Verso 23, se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Vou colocar o texto na versão wilsiana. O 23. Você deita chorando. Você deita oprimido. Você deita triste, mas amanhã de manhã, as misericórdias do Senhor, ela vai se renovar na sua vida e vai te dar a oportunidade de passar pela batalha, de passar pelo vale e se tornar um vencedor. Porque a Bíblia diz que a noite pode, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. É essas coisas que eu tenho que pôr na cabeça. Senão a gente fica doido e desiste. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é recordar as promessas de Deus e lembrar o que ele disse. Verso 1 do texto base. E disse o Senhor Josué, não tenha medo, não se desanime. Segunda coisa que o texto vai me ensinar e te ensinar também.
lembrar que nós já vencemos outras vezes. Olha o que está aí. Verso 2. Você fará com Ai e o seu rei, o quê? O mesmo que você fez com Jericó e com o rei de Jericó. E desta vez, eu não vou falar o resto não, porque faz parte do ponto 3. Zé, Maria, olha para mim. Lembra que essa luta que você está passando não é a primeira. Lembra que já teve luta talvez pior do que essa que você já venceu. O nosso problema é que nós temos uma amnésia espiritual. O nosso problema é que nós achamos que o que está acontecendo agora é o fim do mundo e não é. Ô irmãos, eu estou vendo crente mais doido, mais desorientado agora do que na pandemia. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu estou falando sério para vocês. Eu não sei o que está acontecendo. Irmãos, chegou uma sentença dizendo o seguinte: vai fechar tudo. Fevereiro de 2020. Abril de 2020 saiu um decreto municipal. As igrejas vão fechar todas, todas, todas. E sinceramente, eu não vi essa doideira que está acontecendo agora. Espera aí, gente. Nós somos a geração dos vencedores, nós vencemos uma pandemia. Nós não somos qualquer coisa, não. Nós não somos pouca coisa, não. Nós somos a turma que venceu uma pandemia. Ou você não está vivo aqui? Quem está vivo aí, dá um glória. Aleluia. Uai. Ou vocês não participaram da pandemia? Vocês não estavam na terra, não? Uai. Você precisa de lembrar uma coisa. Traz na sua mente o que te dá esperança, mas lembra daquelas vitórias que você já teve. Eu tenho que pensar naquilo que Deus me prometeu, que não se cumpriu, mas eu tenho que lembrar daquilo que Deus já me deu e já realizou. Pega a sua Bíblia aí, fazendo um favor, e vai comigo em 1 Samuel 17. Sermão de domingo, irmão. Vocês estão pegando boi hoje, viu? Primeira Samuel 17. Outro texto para vocês guardar. Sempre que falar 1 Samuel 17, vocês vão lembrar do menino e do gigante. Olha o que está no verso número 33. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma das ovelhas do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com os golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o Deus vivo. Agora presta atenção aqui. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com vocês. Presta atenção. Sabe o que Davi fez ali? Lembrou de 2 vitórias que ele já teve. Ele falou assim: ó, eu já venci um leão, eu já venci um urso. E de todas essas lutas, o Senhor foi comigo. Irmãos, nós vencemos a pandemia. Você quer pior? 2 governos e meio da Dilma. Eu não sei porque vocês estão ficando doidos, gente. Mais doideira que foi aquilo lá, não tem outro, não. A mulher via a figura de um cachorro atrás de um menino. Ela saudava a mandioca, ela queria ensacar vento. Mulher sapem e homem sapem. E nós estamos desesperados. Aqui, pelo amor de Deus. Não faz raiva de mim, não.
Vocês já venceram coisa pior. E nós vamos continuar vencendo, irmãos. Nós vamos continuar vencendo. Começa a pensar no vestido que você vai usar na virada do ano. Porque o culto da virada vai ser poderoso, vai ser abençoado, em nome de Jesus. Ô, glória! Santuza, por gentileza, leia aquele que eu te mandei. Aleluia! Toda luta que nós passamos serve para mudar o nosso caráter, para nos fazer melhor, para nos fortalecer, para a gente ser mais substância. Não veio para matar a gente não, irmãos. E outra coisa eu quero dizer para você, e ainda que você morra, se você morrer em Cristo, você está no lucro. O apóstolo Paulo declara, o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Quem quer lucrar aí nessa noite? Você quer morrer agora? Primeira coisa que eu aprendi aqui hoje. Quem lembra aí? Eu tenho que lembrar das palavras que foram promessas lançadas sobre a minha vida. Segunda coisa, eu tenho que lembrar das experiências que eu já tive. Das lutas que eu já passei, que eu já venci. Agora vamos para a terceira. Batalhas novas nos levam a recompensas novas. Você que gosta de frase de efeito, pega a minha foto amanhã, printa e coloca embaixo e posta lá. Fala comigo assim, batalhas novas nos levam a recompensas novas. Olha a parte B do verso 2. E desta vez, vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Preparem uma emboscada atrás da cidade. Quem esteve aqui semana passada e já leu o texto sabe que foi por causa desse despojo, foi por causa dessas coisas que eles queriam pegar, é que eles perderam a batalha. Sim ou não? Sim. Deus falou, nada consagrado a outros deuses no arraial. Mas agora, o mesmo Deus que puniu por causa da desobediência, está dizendo o seguinte, vocês agora vão fazer igualzinho eu estou mandando, e vocês podem pegar tudo que tiver lá. Desafios novos vai trazer recompensa nova. Não fica murmurando com a luta nova que você está nela. Não fica reclamando, falando que vai morrer, porque não vai. Desafios novos traz recompensas novas. Ah, se eu fosse você, eu tinha dado um glorião a Deus aí agora. Pega a sua Bíblia aí e vá comigo em Josué 7, verso 11. Josué 7:11 vai dizer assim, Israel pecou. É Deus respondendo para Josué que estava nervosinho, dando piti. Violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas. Roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Ué, pastor, Deus mudou a lei dele agora? Não, não é isso. É porque quem pegou o que pegou, pegou pensando em levar vantagem. Pensou em ficar rico da maneira dele. E todas as vezes que você faz algo com o seu braço, com a sua força, você está indo contra Deus. Por que jogar na Mega Sena é pecado? A Mega Sena, ela é lícita. Quem ganha na Mega Sena já vem de lá com imposto de renda descontado. É pago para o governo. Mas sabe por que jogar na Mega Sena é pecado? Porque quando eu jogo na Mega Sena, eu estou dizendo assim, Deus, o Senhor não tem capacidade de me abençoar. Esse silêncio está querendo me dizer
que nós temos alguns jogadores na Mega Sena aqui nessa noite. E não vem com essa conversa que se eu ganhar eu construo a igreja, não, que Deus não vai fazer isso para você, não. Eu já contei a história aqui, que um dia eu preguei aqui na igreja e falei sobre a Mega Sena. Quando acabou o culto, o irmão tirou de dentro da Bíblia. Falou, pastor, deixa dentro da Bíblia para dar sorte. Eu falei com ele assim, igual Jesus falou com a prostituta. Vai e não peques mais, aliás, a mulher adulta, vai e não peques mais. Irmãos, quando Acã pegou aquela capa e aquela barra de ouro e de prata, ele está dizendo assim, eu preciso de ter alguma coisa para me dar bem. Quem foi que prometeu que ia cuidar daquele povo? Quem é que cuidou daquele povo no deserto, 40 anos? Deus. Agora Deus não vai cuidar, Deus não vai dar, Deus não vai fazer. Mas aí quando eu estou alinhado com Ele, quando eu agora estou debaixo da direção dEle, Ele mesmo vai vir e vai me dar uma nova recompensa. Amém. Tem uma crente aqui nessa noite, aleluia. Então, desafios novos, recompensas novas. Tudo que Deus põe novo na nossa mão, que parece assim que está muito difícil, você pode esperar que tem uma recompensa nova para a gente aí. Quarto, para vencermos, precisamos às vezes retroceder. Presta atenção no que eu estou dizendo. Para vencer, às vezes, nós vamos precisar retroceder. Vamos no texto base? Olha o que está no verso número 5. Eu e todos os que estiverem comigo, nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, o que nós vamos fazer? Nós fugiremos deles. Tem hora, irmão, que nós temos que recuar. Tem hora que nós temos que dar um passo atrás. Sobretudo quem é casado. Tem hora que o negócio pega fogo. E nós estamos certos em tudo, sempre. E se a gente não dá um passo para trás e falar assim, não, eu acho que eu estou certo, mas eu vou falar que você está certo agora. Vira uma confusão, vira uma briga, e dali vira até um divórcio. Tem situação na nossa vida que para ganhar nós vamos ter que fazer o quê? Dar um passinho para trás. Dar uma recuada. Voltar um pouquinho. Isso em todas as áreas da nossa vida. Eu tenho aprendido, irmãos, que é melhor ser feliz do que ter razão. Quem tem razão não é feliz. Porque se ele tem razão, o outro não tem. E se o outro não tem, ele não concorda com você. E se ele não concorda com você, aí é um problema. Algumas vezes a pessoa fala assim, pastor, mas por que você não aproveitou essa oportunidade e foi para cima? Eu falo assim, não, tem hora que nós temos que dar um passo para trás. Ah, pastor, mas lá em Hebreus fala que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Aí nós temos que pegar a Bíblia, irmãos, interpretar ela da maneira correta. Hebreus 11 fala de quê? Fala de quê? Fala de quê? Da fé. Hebreus 11 é fé. É os heróis da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte: na fé em Deus eu não posso retroagir, porque naquele tempo já havia perseguição. E se começar uma perseguição hoje, vai ter muito crente que vai retroagir. O que eu estou dizendo aqui não é retroagir na fé, mas é retroagir na estratégia para vencer a batalha. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. A pessoa vem bravo, gritando. Você murcha, dá um passo para trás. Senhor, tira toda a minha força agora, Pai. Tira, anula minha força, porque se eu der um roiuga agora, eu jogo lá na parede. Coloca aquela mansidão toda agora, Senhor Deus, em nome de Jesus. Aí você... Aí o negócio vai. Pega a sua Bíblia aí, vamos ver quando Deus manda a gente recuar. Jeremias 27. Esse texto aqui é poderoso, irmãos. Fala, Santo Ronaldo. A paz do Espírito. E a mansidão do Espírito. E o domínio do Espírito. E o esvaziamento do homem.
Jeremias 27, versos 9, eu já vou terminar daqui a pouquinho. Jeremias 27, verso 9, presta atenção. Não ouçam os seus profetas, os seus adivinhos, os seus intérpretes de sonhos, os seus médios, os seus feiticeiros, os quais lhes dizem para não se sujeitar ao rei da Babilônia, porque são mentiras o que eles estão profetizando para vocês, o que os levará para longe da sua terra. Eu banirei vocês e vocês perecerão. Verso 11, presta atenção. Mas se alguma nação colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e a ele se sujeitar, então deixarei aquela nação permanecer na sua própria terra para cultivá-la e viver nela. Declara quem? Declara o Senhor. Deus está mandando o povo colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Verso 12. Entreguei a mesma mensagem a Zedequias, rei de quem? Rei de Judá, dizendo: coloque o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia, sujeitem-se a ele e ao seu povo, e vocês? O rei queria encarar quem? O rei da Babilônia. Judá, o reino estava dividido. E sabe o que ia acontecer? Eles iam passar por cima de Judá igual passa um trator. Deus falou assim: se submeta a eles. Dá um passo para trás. Coloca o pescoço debaixo do jugo. Porque eu vou ajudar vocês lá na frente. Então tem hora, irmãos, que é melhor você dar um passo atrás. Tem hora que é melhor você dar uma recuada. O que Josué fez? Ele deu uma recuada porque era uma estratégia. Confundiu o inimigo. Tem hora que o inimigo fica confuso, porque ele fala assim: ele vai me atacar, ela vai me atacar, ele vai revidar. E aí você faz o quê? Você dá uma recuada. E quando você recua, o inimigo fica. Por último, creia no profético, ele é real e é bíblico. Creia no profético, ele é real e é bíblico. Vá comigo no verso 18, para você entender por que Josué ganhou essa batalha. Aliás, por que não? Como? Por quê? Porque ele foi obediente. Mas como que Deus usou para fazer eles vencedores? Verso 18 do texto base. Disse então o Senhor a Josué: estenda a lança que você tem na mão na direção de Ai. Estenda a lança, pois nas suas mãos entregarei a cidade. Josué fez o quê? Agora vai comigo no 25 e no 26. 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população de Ai. Por que eles caíram mortos? Verso 26. Está escrito aí, irmãos, ó. Pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de... Isso aqui foi um ato profético, irmãos. Deus mandou estender a lança e falou assim: fica com a lança estendida. Igual quando Moisés estava lá e levantava o braço dele, Israel prevalecia, baixava o braço, Israel perdia. Quando Deus também usou o profeta Eliseu para mandar o rei pegar flechas e atirar, porque quantas vezes ele atirasse, seria a vitória dele. E o que o rei fez? Atirou poucas flechas. Eu quero que você entenda uma coisa: essa igreja é presbiteriana renovada, é Bíblia e profético junto. Eu não acredito, eu não creio, só me faz um favor. Então, pelo menos fica quietinho, não fica no espírito de contrário, não. Eu vou dar só um exemplo para vocês, irmãos. Está aqui o Toninho. Quando Deus falou com nós que a gente ia comprar aquele lote lá, o Toninho chegou com um bloco de tijolo aqui. Quem lembra daquele bloco? Não era nem um tijolo aquele bonitinho, laranjado, não. É o bloco. Aí eu coloquei aquele bloco enfiado aqui dentro. E nós temos uma irmã aqui que chama Irmã Natália, que ela gosta de tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Ela viu aquele bloco e falou assim: pastor, pelo amor de Deus, que bloco de tijolo feio é esse aqui, dentro desse púlpito? Eu falei assim: minha filha, quietinha, isso é um ato profético. 7 semanas que Deus pediu? 7 semanas.
E o tijolo aqui, o povo vinha, gente, que tijolo está fazendo aí? O que esse tijolo está fazendo aí? Quando venceu o nosso prazo, a gente já estava na negociação do lote, e nós fomos lá no lote jogar o tijolo. Só que detalhe, eu achava que o lote que a gente tinha comprado primeiro é onde está o segundo. Porque eu não sabia, estava tudo sujo, mato alto. Nós pegamos o bloco e jogamos na área de lá. Aí quando o trator limpou a primeira área, eu falei assim, ó, nós jogamos o tijolo no lugar errado. Jogamos o tijolo no lugar errado. Só que aí aconteceu o seguinte. Quando limpou a área nova agora, você sabe o que apareceu lá? O tijolo. É coincidência, irmão. Isso é coincidência. Isso é bestajada. Isso é coincidência. A gente não tinha R$1, queria comprar o lote a meia com o Ronaldo, mais a Ana Catarina. Comprar o lote a meia. Aí o presbítero Ziel falou, não, vamos comprar o lote inteiro. Eu falei, vocês é doido mesmo, mais doido que eu. Faltando só 50 para pagar agora. O banco não quis arrumar o dinheiro para nós. Graças a Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente for dar o testemunho, o banco não vai entrar no testemunho, só vai entrar ele. Através da vida de vocês. É profético ou não é profético? Levanta a lança! Levanta a lança! Não vai ter nome de Cicobi no testemunho, vai ter nome dos irmãos fiéis da 13ª Presbiteriana Renovada. Quer mais um? Nós entramos um mês quase que zerado, porque a mulher pediu dinheiro. Nós tivemos que pegar os 50 mil e dar para ela. Nós pegamos os 12 mil do Comunhão Day, que não é nossa, de missões, para honrar os compromissos. Semana passada tinha 3 mil só no caixa, 3 mil só. 3. Dia 10 vence 6 mil da prestação. Nós temos compromisso com o cu da virada e algumas outras coisas. Hoje de manhã, Ana Paula, cadê a Ana Paula? O que o presbítero não, o diácono Dante falou sobre o que aqui? E nós oramos sobre o quê? Nós oramos sobre o quê? Diz-me oferta. O que eu falei sobre quem não devolve? Que adianta ficar falando com eles? Adianta ficar falando que eles é ladrão? Não adianta. Nós oramos aqui hoje de manhã. Eu falei assim, Deus, nós temos que devolver esse dinheiro do Comunhão Day e tem mais 6 contos da prestação dia 10. Oramos de manhã. Sabe o que aconteceu? Alguns irmãos começaram a dizimar, irmãos que são fiéis e são largadão mesmo. Tem gente que é largado no negócio. Eles, do jeito que eles vão colhendo, eles vão semeando. Uma irmã fez uma oferta bacana agora à tarde, mas tudo isso, irmão, é coincidência. É, irmãos, é coincidência, essas coisas acontecem só comigo e na 13ª. Agora, como é que Deus não é Deus? Se quiser mandar o dinheiro hoje do Comunhão Day, o dinheiro já está lá para mandar. Nós falamos hoje de manhã aqui, falando, não adianta chamar os infiéis de ladrão. Eles sabem que eles são ladrão, mas eles vão continuar sendo ladrão. É só o Espírito Santo de Deus que toca no coração deles. Só. E eu não fico ligando, não fico perturbando, não falo. Mas que Malaquias fala que eles são ladrões, Malaquias fala, não sou eu, não é Malaquias. Mas eu estou preocupado em orar para os fiéis. Senhor, continua abençoando. Vai dando força para esse povo, vai dando força para esse povo. E nós vamos pagar esses outros 50 mil, irmãos, assim, ó, facinho. E aí eu queria falar algumas coisas aqui sobre o profético. Êxodo 17, não precisa de abrir não. Fez um ato profético lá. O Elias golpeou a água com o manto. Nós estávamos aqui na conferência e o apóstolo Ricardo falou. Elias abriu o Jordão com a capa. Ato profético. O Elias fez um altar e derramou água nele. E orou a Deus, e Deus consumiu o altar com água, com tudo. O mesmo Josué aqui de Ai, que está com a espada avançando assim, ele deu quantas voltas? Quantas voltas? Não. 13. A Silvia falou aqui. Foi 6 e na 7ª foi quantas? 7. E teve alguma marreta para quebrar a parede? Teve trator? Foi só
no grito e na buzina. Aí eu vejo o meu Jesus pegando um cuspe dele, passando num barro. Aí chega um cobrador de imposto, Jesus tinha que pagar o imposto, porque ele não era fora da lei. Ele fala assim, vai lá pegar um peixinho lá. Pega um peixinho. Bate a vara, na hora que vem o peixe, uma moeda lá dentro. Explica essas coisas para mim, irmãos. Para fechar, eu tenho um grande amigo que abriu uma loja lá em Patinga. Ele é amigo dessa igreja também, abençoa aqui. Eu fui lá orar na loja, quando ele alugou o ponto. Ele estava fazendo prova com Deus, se era para abrir ou não. Fizemos prova com Deus, presta atenção aqui, irmãos, não acabou não. E aí, Deus me deu um sonho há uns 12 dias atrás, mostrando que tinha obra de macumbaria lá em Patinga. Eu falei com ele assim, ó, tem obra de macumbaria lá. Ele falou assim, você não sabe de uma coisa. Eu falei, o que é? Tem 3 meses que está aberta, não vendeu nenhum parafuso, literalmente. Não vendeu nada. Irmão, é nada. Não é nenhum parafuso, é nada. 3 meses pagando aluguel caro, 15 mil de aluguel. Eu falei com ele assim, brother, se você não for lá comigo, eu vou pegar meu carro aqui e vou lá. Mas Deus mandou eu ir lá. Aí nós combinamos de ir na quarta-feira, que foi o feriado, choveu, a gente não foi. E quando foi sexta-feira, eu fui lá com ele. Quando eu cheguei lá, na loja, tinha uma garrafa com uma serpente desenhada. Serpente, você sabe quem é. Apocalipse fala que a antiga serpente, o dragão, Satanás. Um cachorro, irmãos, uma escultura de um cachorro magrelo. Depois eu até mando no grupo da igreja. Cachorro de cabeça baixa, assim, para morrer. Só faltava empurrar. Aí Deus falou comigo assim, espírito de miséria. Chamei ele, chamei a funcionária, oramos, fui lá fora, derramei óleo naquele trem com o meu talite, os outros passando na rua e olhando, loja chique, só de gente rica. E o pessoal olhando, esse homem é doido, o que esse homem está fazendo aí? Aí eu falei assim, a partir de hoje essa loja vai vender. Em nome de Jesus. Quando foi ontem, ele mandou um áudio para mim. Eu até mostrei para algumas pessoas. Ele falou assim, você vai orar agora na loja de Valadares. Porque lá em Patinga fez a primeira venda. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não é eu não, irmãos. Isso é o nosso Deus. Isso é o nosso Deus. Agora, como é que eu tenho um sonho? Deus manda eu ir lá. E eu não acredito nessas coisas, irmãos. Levanta a lança. Levanta a lança. Levanta a lança. Levanta a lança. Deus está mandando você levantar sua lança. Levanta a lança em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé agora, querido. Eu quero orar pela sua casa. Em nome de Jesus. Lembra das promessas que o Senhor fez. Lembra das vitórias que você já teve. Se precisar de recuar, você vai recuar. Mas saiba que o profético é bíblico e Deus tem algo com vocês e comigo também. É por isso que nós estamos aqui na igreja manifestando os 5 ministérios. Nós já temos aqui o pastor, o profeta, nós vamos ter evangelista em fevereiro, em nome de Jesus. Nós temos alguns mestres aqui. O apóstolo, a renovada ainda não aceita. Mas não tem problema não. O pastor Edinho é meu apóstolo. Meu pastor, meu amigão. Senhor Deus, quando eu estava preparando essa mensagem, Pai, veio à minha mente tantas derrotas. O dia que eu caí de bicicleta, entregando compra, que o meu ombro deslocou. Eu tive que pôr 2 parafusos no meu ombro. O médico falou comigo que eu ia ter limitações, que eu não ia ser uma pessoa com um braço normal, que eu não ia poder nadar, que eu não ia poder fazer a minha atividade que eu gosto, meu mountain bike. Me lembrei, Senhor Deus, das confusões dentro da casa da minha mãe, dos nãos que eu recebi, das demissões, dos desencontros. Mas no final da mensagem, o Senhor me mostrou aonde eu estou. O Senhor me mostrou a esposa linda que eu tenho, os 2 filhos que são 2 pedras preciosas. O Senhor me mostrou, Pai, essa igreja que é tão cheirosa, que é tão abençoada. O Senhor me mostrou esse ministério de louvor, que é uma bênção, o nosso conselho, que é maravilhoso. O Senhor me mostrou, Senhor Deus, a nossa igreja que vai ser construída para honra, glória e louvor. E o Senhor começou a trazer ao meu coração
aquilo que me dá esperança. Você fará com Ai o mesmo que você fez com Jericó. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que você vai ser um vencedor, que você vai ser uma vencedora, que de muitas lutas que vocês passaram, Deus vai te levar a novos ambientes.